na tua vida também, tá? E não é coisa pouca, não. É coisa tremenda. É para tu bater com aquele carro. É para tu perder tudo. Porque tem uma mulher te jurando que ia botar você na miséria. E tu tá batendo cabeça de um lado pro outro. E tu fala, eu quero um escape daqui, um escape dali. E parece que o negócio não vem. Mas o teu rolo é dentro das matas. Olha, a batalha tá tão travada que eu vi um espírito de angústia tão grande. Subjugar as obras de quem? Aí eu te pergunto, é o diabo? Tu está subjugando as obras do diabo? Está botando ele para correr? Ou tu está correndo dele? Meu Deus! Meu Deus! Tem um demônio aqui, um demônio aqui. Eu já vi cada coisa, o demônio está aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, mas tu não é crente, cadê? Que negócio é esse? O demônio, o demônio. Olha aqui a missão do homem. A missão do homem. Subjugar as obras de quem? Do diabo. Salmo 149, de 1 ao 6. Alguém pode abrir a Bíblia para mim aí? Salmo 149, de 1 ao 6. Você não trouxe, não? Eu quero beber um cafezinho para animar a frente. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Eu li até o 9 que eu estou falando, passei do 6, certo? É Salmo 149? Olha só o que está dizendo aqui. Altos louvores estejam em seus lábios, porque a Bíblia diz que o Senhor habita onde? Nos louvores. Então, outra chave que eu quero te dar. Você só muda o que sai da tua boca quando você muda o que está na tua mente. O que sai da tua boca é o que está dentro da tua mente. E mente no sentido de coração. Por isso que fala, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Então o diabo vai travar a maior batalha dele contigo aonde? Na mente. Então ele vai querer te lançar pensamentos de desânimo, pensamentos de mediocridade, inferioridade, desistência, não consigo, estou esgotado. Ele vai o tempo todo na tua mente. Se você não tiver uma mente blindada pela palavra, você não consegue combater os dardos inflamados do maligno. Por isso é necessária a santificação. Que a santificação ela vem através da busca da palavra, que vai blindar e lavar o quê? A mente. Então ele está dizendo aqui, ó. Não, você fechou. Entoa louvores. E ele está dizendo que você vai vencer os teus inimigos com aquilo que está saindo dos teus lábios. Por favor, comigo. O 8, 149, 8. Olha só, estejam na sua garganta altos louvores de Deus e a espada de 2 fios na sua mão. O que ele está dizendo para você vencer a guerra? O que tu tem que ter? Louvores do teu lado. Do teu lado não pode sair murmuração, palavra de prata. Tem que sair do teu lado o quê? Palavras boas, palavras proféticas. Você está olhando a tua situação, mas você não está proferindo aquilo que você está vendo, mas aquilo que tu deseja alcançar. Então são palavras proféticas.
Ele está dizendo, saia do teu lábio altos louvores. E a espada, o que é a espada? Palavra. Esteja nas tuas mãos. O que? Você esteja em constante acesso à palavra. O que ele vai falar para Josué? Capítulo 1. Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Mas o que ele vai falar? Não aparta o teu pé nem para a direita, nem para a esquerda. Então o que ele está dizendo para você? Medita na palavra e não aparta dela. O que ele está falando? Medita e pratica. Então ele está dizendo que você vai o quê? Olha aqui, ó. Para prender o quê? Os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Olha isso. Quando ele está falando prender teus reis em cadeias e nobres com grilhões de ferro, ele está falando de alto nível de hierarquia espiritual de demônio. Ele está dizendo assim, entoa altos louvores na tua boca, coloca a palavra na tua mão, porque você louvando e você com a palavra, acesso à palavra, proferindo ela, vivendo ela, você tem poder para prender o quê? Os reis em grilhões. Então o que vai te trazer autoridade? Aprender a palavra e viver nela. Desfazendo obra de macumbaria na tua vida também, tá? E não é coisa pouca não, é coisa tremenda. É para tu bater com aquele carro, é para tu perder tudo. Porque tem uma mulher te jurando que ia botar você na miséria. E tu tá batendo cabeça de um lado pro outro. E tu fala, eu quero um escape daqui, um escape dali. E parece que o negócio não vem, mas o teu rolo é dentro das matas. Olha, a batalha está tão travada que eu vi um espírito de angústia tão grande. Subjugar as obras de quem? Aí eu te pergunto, é o diabo que está subjugando as obras do diabo? Está botando ele para correr ou tu está correndo dele? Meu Deus. Meu Deus, tem um demônio aqui, o demônio aqui. Eu já vi cada coisa, o demônio está aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, mas tu não é crente, cadê? Que negócio é esse? O demônio, o demônio. Olha aqui a missão do homem. A missão do homem. Subjugar as obras de quem? Do diabo. Salmo 149, de 1 ao 6. Alguém pode abrir a Bíblia para mim aí? Salmo 149, de 1 ao 6. Um cafezinho para animar a festa. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Eu vi até o 9 que eu estou falando, passei do 6, certo? É Salmo 149? Olha só o que está dizendo aqui. Altos louvores estejam em seus lábios, porque a Bíblia diz que o Senhor habita onde? Nos louvores. Então, outra chave que eu quero te dar. Você só muda o que sai da tua boca quando você muda o que está na tua mente. O que sai da tua boca é o que está dentro da tua mente. E mente no sentido de coração. Isso que fala. Guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Então o diabo vai travar a maior batalha dele contigo aonde?
na mente. Então ele vai querer te lançar pensamentos de desânimo, pensamentos de mediocridade, inferioridade, desistência, não consigo, estou esgotado. Ele vai o tempo todo na tua mente. Se você não tiver uma mente blindada pela palavra, você não consegue combater os dardos inflamados do maligno. Por isso é necessária a santificação. Que a santificação ela vem através da busca da palavra, que vai blindar e lavar o quê? A mente. Então ele está dizendo aqui, ó. Ah, você fechou. Entoa louvores. E ele está dizendo que você vai vencer os teus inimigos com aquilo que está sendo dos teus lábios. Por favor, comigo. O 8, 149, 8. Olha só, estejam na sua garganta altos louvores de Deus e a espada de 2 fios na sua mão. O que ele está dizendo para você vencer a guerra? O que tu tem que ter? Louvores do teu lábio. Do teu lábio não pode sair murmuração, palavra de prata. Tem que sair do teu lábio o quê? Palavras boas, palavras proféticas. Você está olhando a tua situação, mas você não está proferindo aquilo que você está vendo, mas aquilo que tu deseja alcançar. Então são palavras proféticas. Ele está dizendo, saia do teu lábio altos louvores. E a espada, o que é a espada? Palavra. Esteja nas tuas mãos. O que? Você esteja em constante acesso à palavra. O que ele vai falar para Josué? Capítulo 1. Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Mas o que ele vai falar? Não aparta o teu pé nem para a direita, nem para a esquerda. Então o que ele está dizendo para você? Medita na palavra e não aparta dela. O que ele está falando? Medita e pratica. Então ele está dizendo que você vai o quê? Olha aqui, ó. Para prender o quê? Os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Olha isso. Quando ele está falando prender teus reis em cadeias e nobres com grilhões de ferro, ele está falando de alto nível de hierarquia espiritual de demônio. Ele está dizendo assim, entoa altos louvores na tua boca, coloca a palavra na tua mão, porque você louvando e você com a palavra, acesso à palavra, proferindo ela, vivendo ela, você tem poder para prender o quê? Os reis em grilhões. Então o que vai te trazer autoridade? Aprender a palavra e viver nela. De purificação lá no Pastoretes, eu passei 3 dias lá, com uma pastora ministrando, quebrando e desligando, e fiz aqui de novo, e tirou a minha vida da frequência vibracional desse negócio. Então, quando eu fiz isso, meu ex-marido perdeu todo o poder de atuação emocional que me causasse dor, entendeu? Ainda tem gatilhos mentais que me trazem ira, algumas atitudes dele, mas são gatilhos mentais, mas não tem mais frequência emocional que ele possa atuar para me trazer dor, entendeu? Foi cortado. Quebrou um cativeiro. E aí, cada príncipe de demônio que está correlacionado a um signo ligado a uma data de nascimento, ele tem uma maneira dele ser destronado na tua vida. Eu já cheguei a fazer 40 dias de jejum para destronar o príncipe de demônio que tinha uma frequência na minha vida. Então, de acordo com cada signo, vai ser dada uma orientação do jejum que você tem que fazer, as comidas que você vai ter que se abster, para que aquele príncipe de demônio perca a frequência na tua vida e ele seja o quê? Destronado. Então, por exemplo, pombagira. Linhagem de pombagira vai botar a mulher para comer muito doce. Você pode crer que quando você está passando uma frequência de guerra espiritual, sente muita necessidade de doce. Fora os períodos assim menstrual, que a mulher realmente tem uma necessidade de açúcar. Mas tirando esses períodos, quando a mulher está muito doce,
Pode acreditar que no mundo espiritual tem uma pombagira querendo criar uma frequência com ela, porque até os alimentos que você bota no teu corpo, eles vão repelir ou atrair demônios, entendeu? Então, tudo é muito sério. Por isso que eu tenho uma ministração de 12 módulos de cultura judaica, que fala sobre a comida kosher, que é a comida que o judeu coloca na mesa, que são a comida que ela é praticamente uma ceia, porque tudo que está na mesa do judeu, ele tem um simbolismo espiritual. Então, gente, mundo espiritual, vocês já estão vendo que não é uma brincadeira. Mundo espiritual não é para quem quer entrar, é para quem Deus convida para entrar. Mundo espiritual, você tem que ter dedicação, tempo para estudar. Você tem que realmente se aprofundar. Porque não é brincadeira, não é de qualquer jeito, a guerra é violenta demais. E você tem que ter chaves espirituais para você ir entrando e destravando. Então, tudo que eu tenho falado aqui para vocês, alguém já tinha ouvido falar disso aqui? Não, né? Então, como que eu sei disso? Muito estudo, né? E estudo que veio através de quê? Cursos que eu tive que pagar, livros que eu tive que ler, coisas que eu tive que aprender, tempo que eu tive que sentar para aprender. Por isso que anota aí, quem não senta para aprender, nunca estará pronto para ensinar. Entendeu? Então, esse é um módulo muito importante, tá? Eu vou fazer outro curso, vou me aprofundar e eu vou fazer ministrações individuais nessa questão, ou no máximo 2, 3 pessoas no máximo, que é muito pesada a guerra. Então tem que ser uma coisa individual ou 2, 3 pessoas no máximo, para eu pegar e fazer uma ministração individual, mapear a pessoa para ver. E aí é o que? Um direcionamento específico que a pessoa tem para destronar aquele principado que atua por causa da frequência da sua data de aniversário e influência do príncipe de demônio de si. Então, gente, demônio. Quando a gente está na presença de Deus, que a quarta palavra, aí a própria Bíblia diz que se a gente procurar o vinho, é a abominação dos olhos de Deus. Isso. Então quer dizer que se eu for melhorar, eu estou agindo, abominando. Você está abominando e outra coisa. Você dá uma legalidade para tu entrar numa frequência espiritual do principado que está acontecendo. Aí ele começa a tomar. Então quando eu vou querer saber do espiritual, procurando eu estou tomando legalidade para entrar na frequência do príncipe de demônio que atua na tua data. E ele vai gerar sintomas decorrentes da frequência dele. Cara, jogando palavra no vento. Porque quem só quer oração já provou que ele quer sugar aquilo que sai da tua mão pronto. Mas ele não está disposto a sentar para aprender. Porque quando ele aprende, aí ele entende que ele vai ter que ter o trabalho de fazer. Ele vai ter que ter o trabalho de botar a mão. E ele quer, na verdade, a tua unção. Porque você já foi no monte, já orou, já jejuou, já buscou. Então tu está cheio da glória. Quando tu bota a mão e profetiza, cumpre porque tá tu na obediência e está na unção. Então ele só quer a tua oração porque ele não quer aprender. Porque quando tu ensina ele o que ele tem que fazer, aí ele vai ter que levantar cedo, jejuar, ir no monte, para ele receber do céu e o céu poder dar a ele. Então tem muita gente que só vai querer tirar de você aquilo que tu tem para dar. Dificilmente vai querer sentar igual vocês, vai querer perder tempo, vai querer investir dinheiro, porque se tu fala que é dinheiro, as pessoas não querem, porque eles querem receber de graça o que nem tu recebeu de graça. É muito complicado. Os crentes são sem noção. Um dia eu fiz um almoço na minha casa, uma feijoada lá. E aí tinha uma pastora, um povo sentado na mesa comendo, aí tinha um político lá, e ela querendo tirar uma onda com a minha cara, e disse assim para mim, não, porque tem que dar de graça o que recebeu de graça. Eu falei, então, faz um negócio, me conta o que tu recebeu de graça, que eu quero ir nessa fonte. Gente, eu quero ir nessa fonte. Eu fiz 4 anos de psicologia, foi um dinheirão que eu paguei por mês. Cada livro, 300, 400 reais.
Cada Bíblia que eu comprei é um absurdo maior do que o outro. Até aí não estou vendo nada de graça. Quando eu tinha que levantar para ir para o monte, eu não podia ir de jumento, que agora nesse tempo não tem jumento. Então eu tinha que pegar ônibus, tinha que ir de carro, de moto Uber. Eu gastei um dinheiro para ir lá. Eu não fui à toa. O jejum também não foi de graça, porque eu tive que parar de comer o que eu mais gosto. Então me conta aí o que tu recebeu de graça, que eu quero ir nessa fonte aí. Dá de graça o que recebeu de graça? Se todo o conhecimento que eu tenho veio do alto, mas eu tive que sentar para comer do outro. Sabe por quê que Moisés escreveu 3 livros da lei? Ele escreveu 5 livros, o Pentateuco, a Torá. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Levítico, Número, Deuteronômio. 3 livros só de lei. Sabe por que ele escreveu? Porque ele foi tirado da mãe dele, do conforto do lar dele, da família dele, e foi jogado pelo próprio Deus dentro do Egito. O Egito era a civilização mais moderna nos primórdios da humanidade. E o Egito tinha muitas leis humanas. E a Bíblia vai dizer que Moisés foi instruído na lei do Egito. Então Deus não ia dar a Moisés dos altos do céu um livro inspirado pelo Espírito Santo para ele escrever de lei do céu se ele não conhecesse de lei da terra. Entenderam? Não pode falar, abre tua boca que eu vou encher, vai encher de vento. Abre tua boca que eu encherei. Porque, meu irmão, faz isso não. Não envergonha Cristo não, pelo amor de Deus. Porque quando o último chegou na minha igreja falando jejuge, eu tive a certeza que eu tinha que ir embora de lá. Eu falei, isso aqui não é mais para mim, Deus, não tem como. Sabe por quê? Porque eu não teria como estar ensinando vocês, e o Espírito Santo não teria como estar me dando essa quantidade de rolo revelado, se eu não tivesse sentado anos a fio, horas a fio da minha vida para aprender o que precisava aprender. Não tem por osmose. Eu estou olhando ele é marceneiro, então vou colar nele aqui, vou aprender o dono da marcenaria. Como é que eu vou aprender? Se eu não for lá na oficina do cara, ele me ensinar a cortar, pintar, lixar, como é que eu vou aprender? Mas o problema do crente é que ele quer ensinar os outros sem nem ter aprendido nada. Aí ele pensa que sabe. Aí ele vai fazendo um monte de burrice e vai enrolando a vida dos crentes todinho na terra. Embaraçando a vida de todo mundo. Por quê? Porque falta conhecimento. Não liberta ninguém. Não. Culto não liberta ninguém. Não. Não liberta alguém é conhecimento. E você se aprofundar, entendeu? Na palavra. Exatamente. Por que eu vou te dizer que não liberta ninguém? Você pode ir no culto e ter uma manifestação da presença de Deus. Aprende isso. Saul não era profeta, mas ele entrou no meio dos profetas. O que aconteceu? Ele profetizou. Só que o Espírito não estava sobre ele. Ele recebeu uma visitação do Espírito. Então você vai no culto, está debaixo de obra de macumba e tem um demônio que está atuando na tua vida. Então, pela unção do ambiente, aquele demônio automaticamente vai sair de você. Só que se você botar o pé fora da igreja e você estiver cheio de legalidade, que o conhecimento não te libertou e tu continuar praticando a mesma coisa, quando você sair do culto, botar o pé lá fora, o demônio monta e você vai embora para casa com tipo de novo. A igreja é só um choque de ordem, né? A igreja é congregai-vos. A igreja é uma reunião solene dos santos somente para adorar a Deus num corpo em comunhão. Mais nada. Cristo precisa habitar, tabernacular em você. E ele só vai tabernacular em você através da Pessach, que é a Páscoa do judeu que nós lemos aqui. Redenção, santificação, libertação. Não tem como. É um processo. Eu aceito a Cristo, começo a caminhar, a ser discipulado, conhecer a verdade, praticar a verdade, ter mudança de atitude, quebrar as legalidades
E então Cristo começa a tabernacular em mim, começa a habitar em mim. Uma coisa é ser visitado pelo Espírito, outra coisa é o Espírito Santo habitar em mim. Entende? Então não adianta, por exemplo, ir à igreja se você não faz por onde ter Cristo com você. Não. No caso, é só ir Tá passeando. buscar. É só se arrumar para ir mais Você sabe qual é o nome? É. Que eu até brinco. Gasta Pô, roupa. sabe o que eu faço? Tá gastando roupa e maquiagem para ir lá na igreja. Sabe o que eu falo? Eu falo que isso aí tá em Jó, os crentes de Satanás. Tu veio de onde? Passear e rodear a terra. É um crente de Satanás, literalmente. Eu vou te dar um exemplo típico, eu vou te dar o meu exemplo. Olha o que Deus fez comigo. Deus falou assim, eu quero te dar um nível de entrada no mundo espiritual enorme. Eu quero te revelar segredos profundos espirituais. Só que do meu lado, existia um homem que era extremamente carnal. E se eu ficasse tendo uma vida sexual extremamente ativa, isso geraria em mim uma barreira, não seria um pecado, tá entendendo? Não é um pecado. Mas se você pegar o livro de Coríntios, em Coríntios está escrito que o homem deve se separar um período para a oração e depois tornar-se a juntar novamente. Então é muito difícil quando você tem um nível de profundidade com Cristo, quando você precisa entrar no mundo espiritual, você precisa mortificar as obras da tua carne. Mesmo que eu seja casada, mas, por exemplo, estou casada. E aí eu quero ter uma entrada no mundo espiritual forte. Eu quero estar com um revestimento maior. Eu quero segredos maior. Então não tem como eu ter uma vida sexual todo dia e querer ganhar uma entrada no mundo espiritual. Não vai conseguir. Então o que acontece? A mortificação. O que é um jejum? Ele mortifica as obras da tua carne para te jogar dentro do mundo espiritual num acesso mais rápido e maior. E aí você consegue abrir a tua visão espiritual e você consegue ter discernimento, né, do que está acontecendo com a tua vida no mundo espiritual. Então Deus, Ele queria me revelar um nível de conhecimento absurdo. Ele queria desenvolver meu apostolado. Só que se eu tivesse com um homem carnal do meu lado, me levando para sexo o tempo todo, eu não ia conseguir romper para entrar num nível do mundo espiritual, aonde o Senhor, gente, isso aí não tem, assim, nós estamos aqui debaixo de uma guerra ainda, que já foi 50% vencida, tá? Porque se não fosse, eu não estaria nem conseguindo falar, porque por causa dessa imersão ontem eu acordei rouca, eu já não estava nem falando. Então o nível da batalha é muito grande para que eu não consiga ensinar e as escamas dos olhos de vocês não caem e vocês fiquem aprisionados. Então o que acontece com isso? É porque vocês não convivem comigo, mas a Sheila convive comigo praticamente diariamente. A Sheila fica na minha casa, ela vai comigo para as matas, ela é tipo o moço do profeta, né? Todo profeta tinha um moço que tinha alguém que escrevia para ele. E ela é tipo o moço do profeta. Então ela anda comigo para monte, para mata, convive dentro da minha casa. E eu tenho um nível de ativação no mundo espiritual, gente, que é surreal. Só quem convive comigo de perto consegue ver. Eu pisar na mata com ela, tá tudo escuro, em 2 minutos de oração, enfumaçar a mata toda, e os anjos vêm. E não é anjo só da fumaça do anjo, não. De praticamente personificar a pessoa do anjo. Mas eu ganhei isso de graça. Foi muita guerra. Foi pessoas querendo me matar. Foi abandono. Foi humilhação. Foi perca. Foi obediência. Eu poderia ter me prostituído com políticos aqui e estar com uma vida financeira boa e a minha alma jogada no inferno. Então eu renunciei dinheiro, renunciei sexo, renunciei prostituição. Eu tive que renunciar inúmeras coisas na minha vida para eu conseguir ganhar esse nível de entrada no mundo espiritual. Eu já guerrei com 3 terreiros de macumba. E Deus abatendo macumbeiro, jogando gente leito, matando gente. E não é uma brincadeira, é real. Então o que acontece? Isso me deu a autoridade, ganhei um nível de entrada no mundo espiritual. Então o que acontece? Já teve situações de eu sentar no meu sofá
né, e não ter ninguém em casa, quando eu olhar, o sofá está afofando e o anjo sentando do meu lado. E aí o Senhor fala assim, o Espírito Santo, olha, é isso, isso e isso que foi falado. E eu ligar para alguém e falar, fulano, você me ama muito, porque a tua irmã falou isso, isso e isso de mim. E você só me contou a metade. Então eu sei que você me ama, porque você está me protegendo. Sabe o que a pessoa disse para mim? A pessoa disse assim, não há nada oculto que fique encoberto, principalmente para você. Então assim, não é um nível de entrada espiritual qualquer. É uma profundidade. Então estou dizendo para vocês que o mundo espiritual aqui já foi muito vencido hoje. Se você pudesse, Marcelo, contemplar o que Deus fez na tua vida hoje. Meu irmão, Deus te levantou de um caixão espiritual. Deus te levantou de um leito onde você ia deitar. E eu não sei se você ia sair com vida dele. Mas o Senhor te ama tanto, 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 que te pegou pela mão e está te levantando de uma porta. Está te levantando de um leito que o diabo já tinha preparado. Mas o decreto de Satanás na tua vida hoje foi quebrado. Então é uma coisa muito forte, é uma coisa muito real. O mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro. E eu estou falando com vocês aqui, eu estou vendo a lápide de alguém. Estou vendo a lápide de alguém. Me dá até dor no coração. Porque é real, é real. E se Deus mostrar, pode acreditar, vai cumprir. Mas Deus ainda está aqui quebrando muita obra de cemitério. Ainda tem muitos espíritos angustiados sendo levados em cadeias embora desse lugar. Tem muita angústia saindo desse lugar. Muitos demônios que entram na frequência de angústia se rastejando e saindo desse lugar. Então, para isso, Deus teve que permitir arrancar o meu marido do meu lado. Por quê? Não tinha como eu ter esse nível de entrada se ele estivesse ali. Porque a pessoa carnal, ela quer atividade sexual constante. E não tem como você ganhar entrada no mundo espiritual se você for uma pessoa carnal. Então é uma renúncia muito forte. E aí, né, esse problema, né, que deu todo na minha vida, foi por conta de Deus ter que me levar num propósito muito grande, muito profundo, que se Ele estivesse do meu lado, eu jamais conseguiria alcançar. Né? E às vezes acontecem coisas na nossa vida que você não vai entender, mas é necessário que Deus arranque pessoas, que Ele te decepcione, te desaponte agora, para que lá na frente o desapontamento seja maior. Ele tira coisas, move situações, e você fica temporariamente frustrado, decepcionado, mas você se recompõe. Porque às vezes se deixar lá para frente, a pancada é tão grande que você não se levanta mais. Então Deus, Ele tem zelo pela nossa vida. E o mundo espiritual está sendo profundamente confrontado. Para vocês terem ideia, eu estou com uma dor aqui nessa altura das minhas costas aqui, como se estivesse cravando algo de ferro nas minhas costas. Porque o diabo está com muito ódio. Porque tem pessoas que vão sair daqui de dentro com outra mente, para uma mudança nas suas vidas, que vai ser real. E ele está aqui num ataque violento. Mas tem anjo correndo aqui, e eu estou vendo demônios saindo, rastejando, saindo daqui desse lugar. Eu vou te dizer, ainda há uma batalha no campo espiritual, infinitamente maior, menor, do que quando nós chegamos aqui, mas infinitamente. Deus já trabalhou de uma forma muito profunda. Renato, tu voou esse canudo? Bom jogador? Um guerreiro e um adorador. Cadê? Demônios atônimos. Salmos 82, 1 a 5. Quem pode abrir para mim? 4, 5 a 12. Salmo 82, de 1 ao 5. Quem pode abrir aí? Isso é bolsa de dinheiro.
Não bota no chão, não. Eu tenho agonia com essa coisa de velho da minha avó. Bota a bolsinha no chão. Eu também tinha isso, mas ele tirou isso de mim. Lá em casa não. Ele falava que era superstição. Não, é superstição, mas bota a bolsa da cadeira. Que bolsa de dinheiro não se bota no chão, coisa material.